E aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com Maíra Goulart, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Muito bom dia, Maíra. Bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Tudo bem com você? Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Boa sexta-feira para nós. Vamos lá, vamos falar sobre o cenário político, a aprovação da PEC da transição no Senado, silêncio do Jair Bolsonaro e essa ameaça, digamos assim, quase essa forma de fazer um jogo político do Centrão com o Supremo Tribunal Federal sobre o orçamento secreto. É quase um suborno. Mas vamos começar falando, Maíra, sobre a possibilidade da indicação já do anúncio hoje do presidente Lula de alguns nomes que vão compor o seu ministério, né, de governo. A expectativa é que na semana que vem, depois da sua diplomação, esses nomes fossem anunciados, mas parece que já vazou aqui, né, que daqui a pouquinho Fernando Haddad vai ser anunciado como ministro da Fazenda, o José Múcio, ministro da Defesa, Flávio Dino, o ex-governador do Maranhão na Justiça, que vai ser desmembrada da Segurança Pública, e o Rui Costa, ex-governador da Bahia, na Casa Civil. Como é que você está avaliando esses nomes? Você acredita que isso deve se confirmar mesmo daqui a pouquinho, antes do Jogo do Brasil, inclusive, porque é aguardada uma coletiva antes do início do jogo? Eu acredito que vai ser confirmado e eu vejo com muito bons olhos, né, que a configuração da frente ampla para a eleição de Lula e para a derrota de Bolsonaro não está resultando propriamente numa diluição por completo de um programa de governo à esquerda, né? Como a gente pode ver com a indicação do Rui Costa para a Casa Civil, que é um posto chave, articulação com o Congresso, e do Haddad para o Ministério da Fazenda, né, que não preciso nem fazer comentários sobre a importância dele, diz que está indicando que o PT não, quer fazer um governo minimamente coerente em termos de um projeto de país, e não propriamente um pesque pague, uma comida aquilo que você bota estrogonofe com macarrão, né? Então você vê que tem uma certa coerência ideológica nessas indicações. No caso do Ministério da Defesa, que é o único, porque o Flávio Dino, embora seja do PSB, é alguém sempre próximo do PT e faz parte desse espectro ideológico coerente que eu estou querendo reforçar, né? O José Múcio, ele é um político de trajetória inequivocamente à direita, porém, eu acredito que essa escolha, ela tem como ela é o resultado, né, de uma ativação dos militares muito determinada por Jair Bolsonaro, né? Se tem uma coisa que fica nesse restolho que é o governo Bolsonaro nesses seus últimos dias, é uma reverência, uma ligação inequívoca com os militares, tanto que as atividades que ele tem feito desde que foi derrotado, elas são todas elas, se eu não me engano, dentro de uma rotina militar, dentro das Forças Armadas e suas cerimônias. Bom, dentro desse quadro, você acredita que o Fernando Haddad vai acalmar esses mercados, esses chamados mercados financeiros, e também esses grandes veículos de comunicação que ficam cobrando o tempo inteiro um posicionamento do Lula ou do governo Lula com relação à economia? Eu acho que nada acalma os mercados, porque isso são movimentos puramente especulativos. Eles estão ali numa dinâmica própria para fazer dinheiro, vender dinheiro, e um dinheiro completamente descolado da economia real. Acho que é necessário não chutar o balde, para falar uma linguagem bem simples, não chutar o balde para demarcar uma posição de confronto com os mercados, mas uma manutenção do programa original, né, do que o PT apresentou durante a campanha, se consagra na figura do Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Então, eu acho que não há nenhuma razão para que haja alvoroço, e qualquer tipo de especulação nesse sentido, ela tem interesses de dinheiro, né, de fazer dinheiro e especular com as conjunturas políticas, que é isso que o mercado financeiro faz, né? Ele ganha dinheiro a partir de especulações de conjunturas que não necessariamente são fidedignas ao real. Agora, Mário, vamos falar do silêncio do Bolsonaro. Me chamou a atenção uma pesquisa que foi divulgada ontem pelo IPEC, não é isso? Sobre a avaliação do brasileiro do governo Lula. E parece que
a avaliação do governo brasileiro, da população brasileira do governo Bolsonaro. Pelo amor de Deus, vamos acertar aqui os meus transistores, porque eu sou bem antigo. O Jair Bolsonaro deve encerrar o seu mandato aprovado por 39% dos brasileiros. A minha pergunta é, você acredita, Mayra, que quando o Bolsonaro ficar calado, melhora a situação dele? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que ele ficando calado, ele agrada parcelas que votam nele ou que não votam no PT, mas que estão nesse circuito, né? Mas não são o núcleo duro radicalizado do bolsonarismo. Porque para esses eu acredito que está havendo um vácuo muito perigoso de liderança. Esses grupos mais radicalizados, que estão nas portas dos quartéis, que estão acampados em Brasília, eles demandam uma fala do seu líder. E esse líder não está falando, não está orientando. Aliás, se você me perguntar qual é uma coisa que realmente me surpreende na conjuntura brasileira, me surpreende esse silêncio absoluto de Jair Bolsonaro. Isso é algo anormal. Esse tipo de abatimento, ele é anormal. Ele geralmente a orientação, é preciso dar uma orientação para o secto que você mesmo conquistou. E não está sendo feito isso. O que é um pouco perigoso, porque abre flanco para a ascensão de lideranças ainda mais grotescas, ainda mais extremistas, que nessa conjuntura em que esses grupos muito radicalizados estão clamando por ditadura militar, por intervenção militar, que seja oferecido esse discurso por parte de lideranças ainda mais reacionárias que Bolsonaro. A gente está conversando com a professora Maíra Goulart, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora, como é que a senhora avaliou também essas informações de que Bolsonaro teme ser preso, a participação do seu filho, o Flávio Bolsonaro, fazendo uma espécie de pedido para que o Alexandre de Moraes pare de continuar investigando, para que a gente tenha uma transição tranquila? Como é que a senhora avalia esses recados que estão sendo dados pelo clã Bolsonaro? Eu acredito que exista uma razão, né, esse temor de prisão, uma vez que não foram poucos os ilícitos cometidos durante o governo Bolsonaro, mas eu quero agora ser coerente, né, com o que eu coloco, se fosse outros nessa mesma posição. Eu acho que a justiça muitas vezes utiliza o seu lugar para perseguir inimigos políticos. Então, Bolsonaro conquistou inimigos ao longo dessa presidência e eu acho que ele pode sim colher os frutos desses inimigos que ele conquistou. Eu não acho que a justiça seja esse lugar isento, o que não significa que eu esteja dizendo que ele não mereça ser preso, condenado por crimes que ele de fato cometeu. Eu só quero dizer que é preciso deixar brecha para poder criticar a justiça quando ela ameaça políticos que governaram apenas porque eles, de alguma maneira, contrariaram seus interesses. Né? Então, o caso do Bolsonaro ainda é mais grave porque ele, nessa reta final, ele não tem mais nada para trocar. Né? Então, ele está muito desguarnecido. Ele não tem nada para oferecer para alguém que possa condená-lo ou não, para convencer a não condená-lo, a não julgá-lo. Então, ele ficou sem nenhuma margem de manobra. Eu acho que ele rifou a popularidade eleitoral dele, ele rifou tudo que ele construiu, e com esse silêncio, cada vez mais ele está rifando o lugar dele de líder político. Né? Ele vai para um ostracismo completo. É o que tudo indica, né? A menos que haja uma novidade muito grande no front, ele vai ser, que se muito, o líder de uma minoria agressiva, se muito. Professora, e com relação a esse sentimento, cada vez que os integrantes do governo de transição, do governo Lula, vêm a público para dar um quadro, um raio-x da situação, as coisas vão ficando cada vez mais tenebrosas. Né? A gente pode lembrar o último dado, que foi o cancelamento das bolsas da CAPES, né? dos universitários. Como é que a senhora avalia o efeito disso também para esse público bolsonarista e como isso também influencia com essa legislatura que ainda está no Congresso Nacional para a aprovação dessa PEC que vai garantir a possibilidade do início de governo do presidente Lula?
Olha, eu acho que eu, enquanto professora e orientadora de alunos de pós-graduação e graduação que ficaram com a sua dignidade comprometida, porque é isso que se fala, quando você ameaça não pagar algo, né, que sustenta pessoas, que permite que pessoas tenham condições de vida, quando você faz uma ameaça às vésperas do Natal de não pagar, você está passando um recado que você desconsidera por completo a dignidade dessa população. E é esse o recado que Bolsonaro, no seu apagar das luzes, está passando. A universidade, a comunidade universitária não merece nenhum tipo de respeito. É disso que se trata. E, em termos de governança, o que ele está dizendo é uma governança completamente caótica que não deixou dinheiro algum para que haja um mínimo de previsibilidade de contas para 2023. Então, a aprovação da PEC passa a ser a tábua de salvação ou o mínimo para conseguir você ter um 2023 passível de ser começado, né? Do governo começar. Então, a PEC passa a ser o objeto de todas as apostas e para todos os componentes do espectro político ideológico, não só para o governo eleito, para o executivo, não só para o PT, mas para os outros também que precisam dessa previsibilidade, dessa estabilidade para tocar os seus mandatos no legislativo ou no executivo. Então, toda a administração do Estado brasileiro está de olho nessa PEC e porque ela vai criar um espaço fiscal mínimo para que haja governo em 2023. Pois é, professora, mas aí temos o Arthur Lira, né, que apesar da PEC ter sido aprovada no Senado com uma boa margem, ele começa a fazer um jogo meio de suborno, né, com o governo de transição, ameaçando não aprovar essa PEC se o governo de Lula não apoiá-lo com relação ao orçamento secreto. Como é que a senhora vê já esse início, esse cabo de guerra entre legislativo e executivo? Eu vejo com muita tranquilidade, né? Era de se esperar que pessoas não vão abdicar do privilégio que têm, né? E que o esforço de Arthur Lira, enquanto líder de um segmento de parlamentares que foi empoderado por essa brecha orçamentária que foi aberta, não vai abdicar desse espaço que conquistaram, que não é um espaço só. A gente coloca tudo muito em termos pecuniários, mas também isso é poder. Pessoas não abrem mão de poder livre e espontaneamente. Então, esse cabo de guerra, isso é governar, né? Você ter atores disputando por poder. Então, eu vejo com muita tranquilidade. Eu acho que, se for necessário ceder, terá que ser cedido, porque o orçamento secreto, né, ele cria um espaço para você operar negociações e barganhas para formar maiorias parlamentares que não se formariam espontaneamente por um acordo entre partidos, por um acordo programático, né? Você abre espaço para fazer negociações. E eu sempre reforço isso, até nas minhas pesquisas. Gente, negociar, barganha, isso não é pejorativo. Isso é parte da governabilidade. Não gosta de barganha e negociação, é autoritário. Quer governar sozinho, quer governar, fazer um programa, apresentar e todo mundo aceitar. Isso não existe no ambiente democrático. No ambiente democrático é preciso é preciso ceder. Ceder dinheiro, ceder poder, ceder cargo. É assim que se governa. É assim que se governa, sobretudo num país como o nosso, em que o executivo ele é sempre minoritário, uma vez que a gente tem um espectro fragmentado do legislativo que dificulta que o partido que conquista o executivo ganhe a maioria do legislativo. Então, essa maioria ela é sempre o resultado de processos de negociação e barganha. Agora, professor, alguns defensores do orçamento secreto ou dessa forma de distribuição de recursos, eles criticam a postura do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Supremo está se metendo em assuntos legislativos quando ele ameaça acabar com o orçamento secreto. Qual a sua avaliação dessa disputa também? Bem, eu acho que essas fronteiras muito nítidas entre os poderes, elas não são elas não existem dentro do que a gente entende como institucionalidade liberal. O sistema de freios e contrapesos implica que um poder controle o outro e eles, muitas vezes, compartilham competências. Então, essa separação estrita
entre as funções executiva, legislativa e judiciária, ela é uma falácia, ela é uma fantasia que não se concretiza na prática. Então, eu acho que esse argumento, por princípio, né, de que o STF está invadindo questões legislativas, ele tem que ser ponderado. Eu acredito que, se bem desenvolvida a argumentação do STF, ela pode ser pertinente em termos de falta de transparência ou de princípios basilares da administração pública que faltam à forma como é conduzido o que a gente chama de orçamento secreto ou emenda do relator. Isso pode até mesmo propiciar ajustes nesse mecanismo para que ele se torne mais compatível com a prática republicana, ou seja, mais transparente, mais passível de você ter a accountability, de você verificar se esses investimentos tiveram retorno. Então, assim, eu acredito que esse ajuste pode resultar em algo positivo. Para a gente terminar, professora, vamos retomar a questão da governabilidade do governo Lula. Com o anúncio de Fernando Haddad para a Fazenda, José Múcio para ser o ministro da Defesa, Flávio Dino, Justiça, Rui Costa, Casa Civil, e a partir da próxima semana, após a diplomação do presidente Lula, com o nome de novos integrantes do governo, fica definido todo esse arcabouço de apoios, de articulações do governo Lula. A senhora acredita que a partir daí é possível a gente terminar o ano com uma estabilidade maior, do ponto de vista, inclusive, das expectativas para o dia 1º de janeiro? Olha, eu acho que menor expectativa, a expectativa é sempre positiva, porque o que a gente tem para trás de nós é um governo do descalabro, da descontinuidade, da desorganização, da destruição, né? Então, o fato de você ter agora a possibilidade de ter de fato um governo e não um desgoverno, já cria uma expectativa positiva em todos os atores políticos que precisam dessa estabilidade, desse compromisso com a governança, né? Um compromisso com os parâmetros básicos do que se espera de um Estado de Direito. Então, eu acho que esse é o cenário que a gente tem para o início de 2023. Porém, há aquela grande incógnita que é Jair Bolsonaro, né? Como a gente está comentando, esse silêncio de Jair Bolsonaro é algo muito surpreendente, porque deixa um vácuo, deixa uma lacuna. Então, o mais provável é que esse silêncio só antecipe um processo de minoritização do bolsonarismo, né? Ele se torna cada vez menor, até ser relegado à irrelevância de uma tendência de extrema-direita radical, né? Mas não se sabe se nesse vácuo pode surgir algum componente de ativação desses segmentos radicalizados. Então, essa seria a única chance da gente não ter uma grande festa na posse do Lula em 2023. Né, e um cenário positivo de recuperação das capacidades estatais, da possibilidade de governança, da dignidade daqueles que, retomando esse episódio recente, né, que é tão caro para a gente que está na universidade, retomando um processo de dignidade daqueles que têm a sua dignidade. E não são só os universitários, não. Essa ameaça de se vai ter ou não dinheiro para dar continuidade ao Bolsa Família, porque Bolsonaro não colocou na previsão orçamentária, isso é condenar a insegurança famélica, populações muito vulneráveis e vultuosas, se a gente for pensar em termos demográficos. Então, esse tipo de descalabro, de desrespeito mais existencial, eu acredito que a gente deixou para trás, graças a Deus. Agradecer a participação da professora Maíra Goulart, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, falando aqui com os nossos ouvintes, espectadores, internautas do Jornal Brasil Atual sobre o cenário político, os nomes que já foram indicados para o governo Lula e a expectativa para o início do seu governo. Professora, muito obrigado pela sua participação, forte abraço e até uma próxima. Eu que agradeço e bom jogo para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Eu vou aproveitar então, professora, já que a gente já está nessas vésperas da ansiedade para o jogo, seu palpite para o jogo de hoje.
E olha, eu sou péssima com coisa de futebol. Eu não assisti nenhum jogo da Copa do Mundo até agora. Então sei lá, 1-0, porque não sou também muito otimista. Eu acho horrível esse negócio de salto alto. Então é o mínimo para a gente vencer e ir para a próxima. Humildade sempre. Tá certo. Um abraço para a senhora. Conversamos com a professora Maíra Goulart, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.